Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo islâmico, o esplendor de uma fé da coleção Grandes Civilizações do Passado, do Francis Robinson. Essa obra aqui, ó. Vamos conhecer um pouquinho aí do islamismo. Cadê? Os 9 primeiros séculos do islamismo. A capela funerária do santo fundador era o centro de irradiação para os seguidores de uma determinada via ou ordem. Habitualmente a controlavam os descendentes naturais do santo, ocasionalmente sucessores oficiais, mais do que por uma espiritualidade genuína. Aqueles homens controlavam as fundações do santo, que consistiam às vezes em somas consideráveis, ainda que raramente as empregavam em benefício pessoal. A caridade que praticavam dentro da comunidade podia reportar-lhes uma influência notável sobre a mesma. Se a capela conservava os restos do fundador de uma ordem importante, figurava no topo de uma hierarquia de milhares de capelas menores e se convertia em centro de peregrinação internacional. As capelas menores eram centros de um culto local ou regional, mas fossem de alcance local ou internacional, as pedras incorporadas à capela, talvez provenientes de uma igreja cristã ou de um templo hindu, ou dos ritos praticados pelos que a frequentavam, podia sugerir até que ponto tinha se otorgado uma sanção islâmica às devoções e ao que o povo havia considerado desde antigamente como lugar sagrado. Então, as principais ordens sufis em torno de 1500. O desenvolvimento mais importante do Islã a partir do século XII foi o crescimento do sufismo institucional. Tem um mapa aqui que mostra a difusão das principais tradições do ensinamento sufi e assinala as tumbas dos santos fundadores, justamente aquela espécie de santos, né? Das ordens mais relevantes, uma estrutura muito parecida, similar à do catolicismo ou da cristandade medieval, indica os lugares em que sobressaíam por volta de 1500 algumas das ordens mais importantes estabelecidas. Engraçado que nessa época também é uma época das ordens católicas. A partir desse momento, as ordens deixam de ser criadas e passam a surgir as congregações, né? Centenas de ordens sufis surgiram por onde se queria. O mapa somente indica algumas das mais importantes que já estariam estabelecidas por volta de 1500. Suas diferenças deviam em parte à extensão para a qual haviam sido organizadas, sobretudo as variações em seus rituais e modos de recordar de Deus, assim como o alcance dos desvios mais ou menos consideráveis que permitiam no seguimento da Sharia, ou Sharia, da lei, né? A esta última diferença correspondia a fronteira entre as ordens urbanas, cujos membros viviam próximos dos ulemás e gente culta, e as ordens rurais, que estavam em outra situação. Algumas dessas alcançaram notável importância social e política, especialmente na África, né? Então, direito à transmissão do conhecimento místico, desde o profeta até a aparição das primeiras tradições místicas. Engraçado que perguntar que era o sufismo, né? Um filho pergunta para um... Eu vi essa piada, essa história no libanês, né? Fala que isso é a macumba do islamismo. Direita abaixo, muitos sufis se retiravam para o deserto para meditar. Aqui um santo está sentado sobre uma pele de urso, sob uma árvore, rodeado de discípulos e alunos. Tais grupos, como este que se reuniam em Isfahan em meados do século XVII, foram um assunto popular entre os artistas. Muito similar também com o monarquismo cristão moderno, com os padres do deserto, depois a criação dos primeiros mosteiros, né? Isso aqui é muito parecido, muito similar ao sufismo entre os muçulmanos. Há muita similaridade aí religiosa entre as características dessas religiões, em especial das monoteístas, né? A mais proeminente e definitivamente a mais extensa de todas as ordens foi a Qadiria, assim chamada pelo nome de seu fundador, o Abd al-Qadir de Gilan, que veio entre 1077 a 1116 na costa do Mar Cáspio. Sendo sábio rigidamente ambalita, embora também um místico, a predicação de Abd al-Qadir em seu retorno de um período de errante ascético pelo deserto iraquiano que durou 25 anos, impressionou tanto ao povo de Bagdá que construíram um monastério para ele fora dos muros da cidade.
muito parecido com a vida aí de São Bento, né? Seu ensinamento era ortodoxo, como demonstra a seguinte dica utilizado na ordem: peço perdão, Deus Todo-Poderoso, glorificado seja Deus, que Deus abençoe o nosso mestre Maomé e a sua casa e companheiros. Não há outro Deus a não ser Alá. Embora não haja evidência de que Abd al-Qadir propusera que sua via tivesse continuação, uma grande ordem se desenvolveu em torno da memória de sua personalidade. Um grande número de milagres foram atribuídos a seus poderes espirituais. Relatos de milagres têm praticamente todas as religiões, não exclusividade do cristianismo, né? E os cristãos mais ortodoxos, né, ou os fundamentalistas vão dizer que as outras religiões é por conta da atuação do demônio, e no cristianismo, na igreja deles, é por conta da ação divina de Deus em nome de Jesus Cristo. Dizia-se que tinha despertado um auditório sonolento movendo as lamparinas simplesmente, e que dera 13 passos no ar saindo do púlpito, andou no ar, né? Mais fenomenal que Jesus que andou sobre as águas. Todos confirmaram o velho adágio persa de que não são os mestres os que voam, são sim os seus discípulos que os fazem voar. Então, a transmissão do conhecimento místico. Não há uma cadeia na transmissão do conhecimento místico a partir do profeta, tão certa quanto com a intenção da transmissão dos hadiths fidedignos. A cadeia clássica de transmissão que as principais ordens religiosas acabaram adotando não se estabeleceu até o século XIII, e desde então os eruditos maometanos demonstraram que alguns de seus elos eram falsos. Na tabela abaixo, consequentemente, estão alguns dos místicos mais destacados que viveram entre os tempos dos profetas e a aparição das principais tradições místicas. Deve-se sublinhar, entretanto, que não pretendemos estabelecer nenhuma linha direta de transmissão desde o profeta até Maruf al-Karki ou Abu Ali al-Sindi. Então, Mahoma ibn Abd Allah, ou Maomé, morto em 632, e o primeiro elo da cadeia espiritual. Depois vem o Abu Dar al-Jifari, morto em 653. Depois o Ali ibn Abu Talib, morto em 661. Depois o Al-Hussein, morto em 680. Depois o Hasan de Basra, morto em 728. Depois o Jafar al-Sadiq, morto em 756. Depois o Abd al-Wadi ibn Zaid, morto em 793. Depois o Rabia al-Adavija de Basra, morta em 801, a mais famosa das santas primitivas, a mulher, né, a Rabia. E isso acaba gerando uma cisão, né? O Maruf al-Karki, morto em 815, o Sari al-Sakat, morto em 867, o Abu Qasim ibn Muhammad ibn al-Junaid, morto em 910, a tradição iraquiana que insiste na sobriedade. E por outro lado, uma outra vertente, o Abu Ali al-Sindi, não se sabe a data dele, o Bayezid Bistami, morto em 874, a tradição jurazaniana, que insiste na intoxicação mística. E daí vai surgindo as tradições egípcia e norte-africana, a tradição iraquiana, a tradição iraniana e da Ásia Central. Dentre as outras ordens destacadas, devemos mencionar a Chichitia, como a mais influente da Índia, apesar do subcontinente ser também famoso pelo grande número de ordens irregulares, a mais conhecida das quais foi a dos Kalandares, cujas práticas estavam fortemente influenciadas por crenças indianas e eram alheias ao controle da Sharia. Os Bektaris da Anatólia conduziram-se com liberdade parecida, ignorando muitos dos ritos externos do Islã, enquanto observavam práticas notavelmente similares à comunhão cristã com pão, vinho e queijo. Confessavam-se a seus sheiks e acreditavam em uma espécie de trindade formada por Deus, Maomé e Ali. Outras ordens importantes turcas foram Mevlevi, fundada pelo poeta Jalal al-Din Rumi, famosa por sua dança frenética. A Naqshbandi, que teve impulso na Ásia Central, e a Fafaviya, que adotou o xiismo e apoiou a dinastia fundadora do Irã moderno. Engraçado que entre os muçulmanos, homem não pode dançar com mulher, homem dança com uma mulher, dança com mulher. Mas certa vez um muçulmano chegou para o sheik e disse: sheik, eu vou me casar e gostaria de no casamento poder dançar com a minha esposa. Aí o sheik falou: você sabe que no Islã é proibido um homem dançar com mulher. Ele falou: nossa, mas que foda, hein? Caralho. Mas, e no casamento, eu posso fazer
sexo quando é de parto? Ah, pode. Posso fazer sexo papai e mamãe? Pode. Posso comer o ar de copo? Pode. Dentro do casamento tudo é permitido, segundo Maomé, segundo Alá. Né? E em pé, eu posso comer ela em pé? Falou, não, em pé não. Em pé você não pode comer ela, porque em pé você pode correr o risco de ficar tentado a querer dançar com ela. E como você sabe, a dança entre homem e mulher no Islã é proibida. Então, o desenvolvimento do sufismo no norte da África estava ligado ao levante da dinastia Almohade contra o governo almorávide. Um dos sufis comprometido com a causa almohade foi o Abu Mayadam, morto em 1197, do qual se origina a maior parte das vias ou modelos da região, incluída a Shadjiliya, que chegou a ter uma grande influência em todo o norte da África e ainda mais além. Em torno do fim do século XV, começou a se definir o traço característico do Islã berbere, o marabutismo, o culto que se dava a homens santos ainda em vida e dotados de poderes mágicos. Pensei, esse é um pouquinho dos 9 primeiros séculos do islamismo, do mundo islâmico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Ajude também o nosso canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis que você acredita que possam gostar, se interessar por esse tipo de conteúdo. E no mais é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.